Se você ainda está recuperando o fôlego depois de ter tomado um susto com o preço do hardware na hora de montar um computador ou na hora de fazer um upgrade, calma, senta aí e dá uma relaxada, que a gente vai explicar para você por que o preço está tão alto e quando é que ele pode baixar. De novo, eu sei, a gente já falou muito sobre isso, eu sei, você provavelmente já assistiu algum vídeo sobre isso, mas acredite, as informações são novas e as previsões, bom... A Cooler Master traz a nova MWE Bronze V2, a série MWE que você já conhece, melhorada com certificação 80 Plus Bronze, tecnologia de circuito DC-DC que garante níveis mínimos de ruído nas linhas 3V e 5V, cabos flat discretos que facilitam a instalação e eliminam o pique 3 em 1 do seu PC. Aproveite o modo Fanless que garante um PC silencioso em baixa demanda. Qualidade, 5 anos de garantia nacional, atendimento em português e processo local com a série MWE Bronze V2. Confira mais no link na descrição. E voltamos novamente a falar sobre placas de vídeo, não só sobre placas de vídeo, mas sobre PC e sobre os preços. Todo mundo quer saber quando é que vai baixar os preços, mas tem muita gente que nem sabe por que o preço tá alto assim. Muita gente mesmo, na verdade praticamente todo mundo, talvez quase ninguém saiba qual é o real motivo do preço tá alto. E sim, a gente traz aqui para vocês agora um tópico que os canais pequenos aí copiaram, tipo tal de Linus aí, copiaram o assunto. Não, mentira, o Linus não copiou, a gente pegou algumas informações dele para complementar com as informações que a gente já tinha e com algumas informações que a gente já tinha de mercado. A gente sempre traz uma atualização para vocês desde o começo da pandemia, desde quando os preços começaram a subir, a gente traz para você as atualizações dos problemas que levam ao alta de preços e qual a previsão que a gente tem. E a gente está sempre atualizando isso de acordo com informações. A gente não trabalha com evidência aqui, não trazemos a Amada de volta ou Amado de volta, não. A gente não consegue trazer o preço antigo da placa de vídeo de volta em 7 dias, ligando para esse número 0, mas se quiser depositar um dinheiro na conta, a gente pode até tentar, não garantimos nada. Mas previsões à parte, a gente tenta trazer para vocês aqui baseado em informações, não em palpites apenas. É claro, a gente também, como todas as pessoas, pode palpitar baseado nas informações, mas como a gente sempre disse, é praticamente imprevisível quando os preços podem baixar. Caso você queira saber por que os preços subiram, a gente tem alguns vídeos aqui para você conferir antes, mostrando alguns motivos e principalmente alguns que são específicos aqui para o Brasil. E na verdade, se você tem um pouquinho de conhecimento em inglês ou se você quer usar as legendas automáticas do YouTube, você pode acompanhar o vídeo do Linus e também do Jace2Saints. Eles fazem algumas ponderações bem interessantes e o Linus traz algumas informações que a gente não tinha anteriormente, que foram tiradas especificamente da indústria com a qual a gente acaba se envolvendo diretamente, mas também de outras fontes da indústria. Então é bem interessante. Mas caso o inglês não seja o seu forte ou você não queira ver as legendas, a gente vai tentar dar uma traduzida para vocês, ou pelo menos dar uma resumida no assunto. A gente teve um negócio chamado pandemia do malware humano, esse sim afetou toda a cadeia de produção e afetou todos os produtos, mas a gente tem outras questões que por enquanto não tinham sido levantadas ou pelo menos não tinham sido confirmadas. A gente tem um real motivo pelo qual os fabricantes não entregam mais placas de vídeo, por que não tem mais placas de vídeo para comprar? E por que às vezes não tem nem CPU para comprar? Por que tá tudo ficando mais caro? O que a gente tem aqui basicamente é um cenário que reflete aquilo que a gente já tinha falado lá atrás, ou seja, existe uma falta de produtos porque existe uma demanda muito alta. E quando você pensa em alta demanda e baixa oferta de produto, a resposta mais rápida é: por que a fabricante não fabrica mais do produto? Na verdade, é uma pergunta bem pertinente. E a resposta pode não convencer muita gente, mas é a realidade. A TSMC hoje é a que fabrica o chip para várias fabricantes, dentre elas a AMD e também Nvidia. Não para o mercado gamer especificamente, já que as GPUs da série RTX 30 são fabricadas pela Samsung, mas no geral nós temos duas foundries que fornecem para praticamente todo mundo, com exceção da Intel, que faz os seus próprios produtos, mas que também contrata serviços da TSMC. Essa fabricante tem hoje um gargalo no seu sistema, não um gargalo igual do seu PC. Ou quase. Mas ela também tem um gargalo. Essas fábricas trabalham normalmente na casa dos 90% de capacidade, sempre com uma sobra, para caso haja um excedente de pedidos, ela possa realocar e poder atender os seus clientes. Com a alta demanda de produtos, ela trabalha hoje em 100% da capacidade e simplesmente não tem como expandir no momento. Para vocês terem uma ideia, se você for fazer uma expansão de uma fábrica dessa, o investimento é um pouco alto.
uns trocados. Talvez você tenha que fazer um financiamento no Minha Casa Minha Vida na casa dos 20 bilhões de dólares. Você consegue sequer imaginar quanto são 20 bilhões de dólares? Pois é basicamente esse o valor que você pode acabar gastando na expansão ou na abertura de uma nova foundry, de uma nova fábrica para trazer mais chips para o mercado. Na verdade, ambas as fabricantes estão planejando fazer expansão e trazer mais fábricas, mas isso pode demorar algum tempo, tipo alguns anos e alguns bilhões de dólares. Mas como a gente já tinha observado lá atrás, isso também não resolveria o problema. Se você tem uma fabricação maior de produtos, você precisa entregar isso para o cliente. E hoje a gente encontra um gargalo em todos os setores da indústria. Para vocês terem uma ideia do tamanho da demanda, tem fábricas de veículos que pararam simplesmente de fabricar. Porque eu não sei se vocês sabem, mas os veículos de hoje em dia são praticamente computadores ambulantes. Às vezes elétricos, às vezes a combustão, mas tem muito computador. E também vai semicondutor. E como eu falei para vocês, não tem muitas fabricantes de semicondutores. Na verdade, especificamente as principais são Samsung e TSMC, que fornecem para todo mundo. E eu sei que pode parecer estranho, mas a demanda de veículos realmente está bem alta. E assim como o próprio Linus disse, nós acertamos atrás quando prevemos isso, então dá até aquele alívio falar, eu avisei. Mas ninguém conseguiu prever o que ia acontecer depois. Todo mundo imaginava que com os lockdowns e com as quarentenas a gente ia ter uma diminuição no consumo. Isso até aconteceu momentaneamente, mas acontece que depois de um rearranjo do mercado, a gente teve um aumento na demanda em todos os setores. Nós tivemos aumento na demanda de veículos novos, o que pegou as fabricantes de surpresa. Muitas já tinham cancelado ordens de compra ou mesmo encomendas e depois se viram sem fila de produtos para comprar, ou seja, já tinha outras empresas que tinham comprado prevendo ou mesmo se antecipando a essa alta demanda e não sobrou nada. Afinal, a produção é comprada antes. Você não chega simplesmente lá como no boteco e pede lá o que você quer. Não, você precisa comprar antecipadamente a produção. A TSMC, a Samsung, a Intel, as fabricantes de semicondutores têm uma fabricação anual ou por quarta de quantidades específicas. Ou seja, ela vai fabricar tantos chips de 7 nanômetros, de 14 nanômetros, de 32 nanômetros, de 5 nanômetros, seja lá qual for, mas ela vai fabricar especificamente uma quantidade e vai alocar como vai ser feita a fabricação dentro da foundry, ou seja, como ela vai ocupar os seus fornos para fazer panquecas. Com isso, a TSMC já tinha uma alocação feita e aquele percentualzinho de sobra ela já tinha realocado ou ela acabou realocando para as outras clientes. Então, meio que não sobrou para quem deixou de comprar. Isso acabou gerando um problema nas linhas de produção e pegando um exemplo aqui da indústria automobilística, que é uma das mais simples de vocês conseguirem entender, os carros simplesmente pararam de ser fabricados porque eles não têm computadores ou não têm os semicondutores necessários para poder fazer a fabricação. Assim como outros componentes, mas esse acaba sendo um setor bem crítico. Com isso dá para vocês entenderem por que falta tanto chip. Afinal, se a própria indústria automobilística, que é uma das maiores, mais ricas e que tem a maior relevância no mercado, não conseguem comprar semicondutores, não é à toa que você também não consegue. A gente teve um aumento, uma explosão na demanda por semicondutores e com isso a gente quer dizer tudo, GPU, CPU, memórias, placas-mãe, tudo, mas principalmente nos semicondutores voltados para servidores, exatamente. E aí você se pergunta, tudo bem, não ter GPU a gente até entende, afinal a gente ainda tem a questão da mineração, que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, mas por que falta CPU? Bom, é bem simples. Muita gente acabou fazendo um upgrade de CPU. Tinha gente que tinha aquela máquina antiga, velhinha, bem simples, que deixava em casa e acabava fazendo tudo ou no trabalho ou no smartphone. A partir do momento que você precisou trabalhar em casa, ficar em casa, aquela máquina talvez não sirva mais. Ou mesmo a própria empresa pode acabar optando por fazer um upgrade ou trazer uma máquina para você trabalhar em casa. E isso necessita a compra de novos produtos. E esses produtos vão ser colocados nesses PCs pré-montados, que são das fábricas que vendem diretamente para empresas ou mesmo para o consumidor final. Mas aí a dúvida é, por que faltam CPUs de alto desempenho, principalmente da AMD? E a resposta é que a AMD utiliza os chiplets, esse design diferente que acaba sendo compartilhado com outras linhas, como os servidores. Então, utilizando esse sistema modular, a AMD consegue modificar onde ela vai utilizar esses chiplets. E a AMD pode acabar optando por migrar esses CPUs para a linha corporativa. Então é por isso que você não encontra certos CPUs no mercado, apesar de gradualmente eles estarem reaparecendo
quando a demanda parece estar regulando. Mas a verdade é que muitos data centers também precisaram de upgrade. Então, obviamente que se a AMD puder trocar uma demanda de um processador doméstico para outro corporativo ou mesmo para data center e tirar um lucro maior, obviamente que ela vai atender esse cliente maior e tirar um lucro maior. Ou mesmo se ela já tiver alocado isso, ela simplesmente não consegue realocar para o doméstico e nem faz muito sentido. Vários data centers e vários servidores precisaram aumentar a sua capacidade, afinal, com todo mundo em casa, com todo mundo em home office ou mesmo ficando em casa para consumir conteúdo, aumenta a demanda. Então são vários servidores precisando processar mais vídeo, mais dados ou mais games. Então realmente fica bem mais difícil. Mas também houve um aumento na quantidade de jogadores. Então, eu sei, às vezes você pode imaginar que não, essas placas estão indo tudo para data center, estão indo tudo para mineração, mas não, as placas estão indo para os jogadores também. Mas os jogadores compram uma vez a placa de vídeo e isso seria o suficiente para resolver o problema dele, uma ou duas no máximo para resolver o problema de todos os PCs da casa, quanto muito. Acontece que os mineradores compram a mesma placa várias vezes, então é como se você estivesse multiplicando o número de jogadores no mercado. Como eu já expliquei anteriormente, AMD e Nvidia têm um número já planejado de quantas placas elas vão fabricar antes mesmo da placa chegar no mercado ou antes mesmo dela ser fabricada. Eles já sabem quanto eles vão reservar daquele espaço que eles têm com a Samsung ou com a TSMC. E isso foi pré-pandemia. A AMD e a Nvidia disseram que aumentaram muito o número de placas que iam fabricar, mas mesmo assim a demanda foi muito, muito além. E diferente do que você possa pensar, os mineradores não são o problema. Claro, não ajuda muito precisar comprar várias placas enquanto as pessoas só querem comprar uma, mas não é exatamente esse o problema. Não veio no momento oportuno, mas não é esse o problema. Acontece que o número de placas que iam ser oferecidas no mercado já estavam destinadas para fabricação. Então, não, o minerador aí, vizinho da sua casa, que tem um galinheiro com 20 placas de vídeo não é o problema. O problema são as farms gigantes de mineração, onde nós temos ali milhões e milhões de dólares e talvez milhões em consumo de energia. Esse é um problema que se expande para a questão ambiental, consumo e tudo mais. E isso acaba gerando uma inflação no mercado e mais cedo ou mais tarde essas GPUs vão voltar para o mercado. O problema é que agora você não consegue elas, mas é inevitável. Uma hora essas GPUs vão voltar para o mercado e isso pode gerar um outro problema. Inclusive, talvez a série RX 6000 e RTX 30 seja uma das mais duradouras no mercado. Afinal, muita gente que quer a placa não conseguiu ainda. Depois eles podem conseguir e coincidir com o momento dessas outras placas da mineração voltarem para o mercado, o que vai praticamente impedir a Nvidia de trazer uma outra linha, ou a AMD de trazer uma outra linha que seja competitiva. Essas placas vão voltar e quanto mais elas aparecerem no mercado, mais vai cair o preço. Então esse é um momento futuro que eu sei que vocês estão sonhando muito e torcendo todo dia para acontecer uma quebra da mineração, a explosão da bolha, que em algum momento vai acontecer, mas talvez não tão brutal quanto foi anteriormente, hoje com os mineradores mais preparados. Mas não, o pequeno minerador, e se você acha que é um grande minerador com 20 ou 30 placas de vídeo, você não é um grande minerador. Esses não são o problema, você minerando na sua casa não é o problema, não é o que causa a falta de placas de vídeo. Mas voltando ainda à produção, quando as fabricantes vão trazer mais placas de vídeo para o mercado? A resposta é não tão cedo, e talvez nem tragam. Se você pensar do ponto de vista da fabricante, nem faz muito sentido trazer mais placas de vídeo. Sim, nós tivemos aumentos recordes na venda de PCs e de componentes, mas a gente não sabe até quando isso vai durar. É claro que enquanto durar a pandemia vai haver essa demanda, mas como eu disse para vocês, os gamers continuam comprando apenas uma placa de vídeo, o consumidor que precisa fazer um upgrade, apenas fazendo upgrade daquela vez, e talvez você não precise trocar por um bom tempo. Então, pensando do ponto de vista da fabricante, será que faz tanto sentido aumentar tanto a fabricação de placas de vídeo para você saturar o mercado e depois não conseguir lançar uma nova geração, não conseguir animar os seus investidores dizendo que vão ter novas placas para poder vender para os gamers? Pois é, fica essa dúvida. E ainda que as fabricantes tentem trazer mais, ou que as fabricantes de semicondutores em si, a Samsung e a TSMC, tentem trazer mais GPUs para o mercado, CPUs para o mercado, a verdade é que isso vai demorar anos. E mesmo que elas trouxessem, todos os outros departamentos continuam saturados. Você ainda precisa de capacitores, PCBs, caixas e entregar tudo isso. E falta ainda matéria-prima para fabricar muitos desses componentes. A gente já viu que teve aumento de capacitores, a gente já viu que teve aumento de memória RAM, teve aumento de placa-mãe.
Tudo isso porque as fabricantes têm dificuldades em conseguir vários componentes ou vários itens de matéria-prima e porque sofrem também tanto com a guerra comercial da China com os Estados Unidos, quanto o custo do frete. Como eu disse para vocês, a gente enfrenta dificuldades porque muitos desses setores dependem da mão de obra humana, não dependem da mão de obra mecânica, ou seja, nem tudo é automatizado. E se você pensar do ponto de vista prático, por que o fabricante iria aumentar para uma demanda momentânea? E por que ele iria aumentar o tamanho da fábrica, de repente, se ele não vai ter mão de obra para poder atender? Existem várias restrições e vários setores estão altamente saturados, porque também existem outras prioridades, como, por exemplo, suprimentos médicos ou suprimentos de primeira necessidade que acabam tomando tanto o local do frete quanto a fabricação de embalagens ou mesmo áreas inteiras das fábricas que podiam ser destinadas para esses produtos. Então, sim, semicondutor é uma prioridade, afinal a gente precisa que o mundo continue rodando, a gente precisa de data centers, a gente precisa de computadores, a gente precisa de tudo isso. As placas de vídeo gamers não são exatamente uma prioridade final, mas os fabricantes continuam trabalhando para isso. Aqui no Brasil a gente ainda enfrenta a dificuldade com a oscilação do preço do dólar, o que pega peças que já estão muito caras lá fora e trazem um preço maior ainda. A gente encontra dificuldades de mercado, onde a gente não tem uma boa confiança no mercado, ou seja, não tem crédito. Imagina você aí com uma lojinha tentando comprar 10 RX 6800 XT custando 10 mil reais. Onde você vai conseguir crédito? Onde você vai conseguir aí 100 mil reais para poder investir em estoque? Ah, mas amanhã vende. E para ter os 100 mil reais. Pois é. Eu sei, existe muita teoria da conspiração de que as fabricantes estão fazendo isso para vender mais caro e de que isso é mais lucrativo, mas a verdade é que tanto a TSMC, quanto a Samsung, quanto a AMD, quanto a Nvidia, quanto a Intel gostariam de ganhar mais vendendo mais. Ainda que a margem fosse grande. Então não faz sentido você só aumentar o preço, eles poderiam vender muito mais. E acredite, a empresa sempre quer vender mais e de preferência com o maior lucro possível, mas nem com o maior lucro possível eles conseguem entregar o que a demanda exige. Se for pra gente chutar em relação às placas de vídeo, que é o que dá pra fazer, ninguém se atreve a dizer quando é que os preços podem melhorar, a gente colocaria algo na casa dos 2 anos, de repente, para que os preços voltassem ao normal. O que é bem diferente da previsão anterior, que a Nvidia tinha feito, por exemplo, de que talvez em janeiro ou março de 2021 a gente tivesse uma melhoria nos preços. Você pode apagar isso completamente da sua memória e agora você pode começar a prever algo de no mínimo 1 ano para a gente começar a ver uma melhora se nada de diferente acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer pós-vacinação, como o mercado vai se comportar e quanto tempo vai demorar para essa demanda e essa oferta de produtos chegarem num equilíbrio. Claro, se você é gamer, provavelmente você só compra placa de vídeo uma vez. Se você está fazendo upgrade na sua casa, você só compra uma vez. Mas com o home office ainda em alta, a gente não sabe quantos data centers ainda precisam comprar e quanto vai ser alocado para eles. Então, não, a previsão não é nada positiva. Se você está esperando uma quebra da mineração, também não coloque no seu calendário nada muito próximo, não tem nada que indique que isso vai acontecer tão já. E os preços da placa de vídeo lá embaixo, aquela RTX 3080 ou aquela GTX 1660 bem baratinha de volta da mineração, não deve acontecer tão rápido. Em relação às CPUs, eles devem começar a estabilizar em breve. A AMD já não tem mais de onde tirar as CPUs, então os preços devem continuar em alta, mas talvez a oferta de produtos se estabilize conforme vá diminuindo a demanda por eles. Mas para novos produtos a gente deve ter uma fabricação bem baixa, a gente não sabe como que vai ser a alocação de CPUs. A Intel, por sua vez, está indo agora para 10 nanômetros e a gente não sabe quando que ela vai conseguir e nem quanto ela vai conseguir entregar de CPUs. Então, de repente, a gente tem uma geração longa de GPUs ou mesmo de CPUs, poderia ser uma boa, já que o processo vai ficando mais otimizado, o aproveitamento maior e talvez a oferta maior, mas os preços dificilmente vão alterar. E enquanto não voltarem a ser fabricados os ASICs específicos para mineração que tinham resolvido o problema lá atrás, a gente não deve ter uma mudança nesse cenário, até porque não está tendo semicondutor para nada, quem dirá para ASIC. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham que pode ajudar a melhorar a situação? Vocês ainda têm esperança? Vocês acham que é só não comprar que o preço baixa? Deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!